Todos podem profetizar. Heinrich Hitler. Capítulo 1. Ferramentas e não brinquedos. Estou envolvido no ministério profético há mais de 35 anos. Nessas décadas, servindo Jesus, já viajei e preguei em incontáveis igrejas em muitas diferentes nações do mundo. Deus, graciosamente, permitiu-me ensinar e treinar muitas pessoas no ministério profético, o que considero uma graça especial e um privilégio do Senhor para mim. Já vi todo tipo de extremos, abusos e também medo em relação ao ministério profético que alguém possa imaginar. Aproximadamente 25 anos atrás, viajava de volta para casa de uma das igrejas que havíamos plantado no sul da Áustria. Gastei mais de 3 horas dirigindo, sozinho, orando e tentando vencer minha decepção própria quanto ao ministério profético. Na Áustria, as igrejas eram muito pequenas e quase todas elas eram extremamente religiosas e legalistas. E o ministério profético, basicamente, não existia quando as começamos. Éramos jovens e fui jogado a esse ministério sem desejá-lo e sem pedi-lo. Na verdade, preferiria não ter tido nenhum envolvimento com o ministério profético. Seria bom o suficiente ser um bom pastor e plantador de igrejas, mas senti que não tinha escolhas e, se quisesse obedecer a Deus, tinha que abraçar aquele chamado. É claro, tive a escolha de ser desobediente ao chamado. Plantávamos igrejas após igrejas, todas repletas de novos convertidos. A primeira cidade onde fomos tinha aproximadamente 22 mil habitantes e não havia um único crente que pudesse ser encontrado naquela cidade. Assim que as pessoas foram salvas, iniciei um treinamento profético com elas. Nossas igrejas eram conhecidas pela atividade constante e dinâmica da operação do dom profético entre nós. Tais manifestações proféticas eram tão comuns em nosso meio quanto louvor e adoração por meio de músicas nos cultos à noite. Entretanto, enquanto voltava para casa naquele domingo, dirigindo solitariamente, disse ao Senhor que estava disposto a abandonar o ministério profético e ser simplesmente um pastor plantador de igrejas. Sentia-me profundamente desestimulado e frustrado com o que via em nossas igrejas, nas mesmas em que havia treinado no ministério profético. Os membros das igrejas começaram a manipular outras pessoas em caminhos diferentes e abusavam do dom da profecia. Um casal de noivos recebeu a profecia de um outro membro da igreja que não concordava com o relacionamento deles, dizendo que havia tido uma visão em que anéis de casamento estavam sendo quebrados. Disse ainda que Deus estava falando a eles que, de modo algum, deveriam casar, caso contrário, tudo terminaria em divórcio. Toda sorte de abusos começaram a acontecer. Como explicarei num capítulo posterior, vi muitas pessoas abortando suas profecias. Eu não era o pastor da igreja, porque depois de plantá-la, designamos um pastor para cada igreja. Todavia, saí tão frustrado e responsabilizado pela bagunça, pois, ao plantar a igreja, fui aquele que treinou as pessoas. Sabia que o abuso não era minha culpa, mas eu amava as pessoas e podia ver a dor que o dom ensinado por mim para eles fluírem no Senhor estava causando àqueles irmãos. Disse ao Senhor que nunca mais iria profetizar, pois encerrava ali meu ministério profético. Em minha luta com o Senhor, dirigindo de volta para casa, ele começou a falar no meu coração. Ele me disse que não deveria desistir daquele ministério, mas deveria ensinar e instruir as pessoas a maneira apropriada de lidar com a profecia. Ferramentas e não brinquedos. Uma das coisas que comecei a compreender foi que o dom de profecia é como uma faca. Você pode usar uma faca para matar as pessoas, mas isso não significa que a faca é algo ruim totalmente. Na verdade, as facas não matam pessoas, mas as pessoas que abusam das facas que matam. Você pode usar uma faca corretamente e cortar um belo pedaço de carne logo após ser grelhado. Como podemos saborear nosso belo churrasco sem aquela maravilhosa ferramenta que é a faca? Até mesmo ensinamos as criancinhas a usarem a faca corretamente, apesar de facas ainda serem usadas para matar pessoas.
Nenhum pai responsável iria jogar as facas fora, simplesmente porque alguém algum dia usou a faca para matar outra pessoa. Apesar disso, encontrei-me com pastores em vários lugares do mundo que simplesmente fizeram assim com o dom da profecia. Eles viram o abuso do dom e pararam de fluir do dom em suas igrejas. Quase tornei-me um desses pastores. Profecia não é um brinquedo para brincarmos com ela, mas uma ferramenta desesperadamente necessária ao corpo de Cristo. Tenho visto esse dom ser usado como uma ferramenta e transformando milhares de vidas em todo o mundo. Tenho visto igrejas inteiras sendo mudadas por essa preciosa ferramenta, como também visto as vidas das pessoas sendo salvas da morte e da destruição. Não é o dom de profecia que é o problema, mas sim como usá-lo. Ele tem sido usado como uma ferramenta ou como um brinquedo para se brincar, ou para impulsionar nosso ego e ferir as pessoas com seu mau uso. Simplesmente, pois, ao brincar, perde-se totalmente o seu controle. Essa ferramenta que deve sempre ser vista unicamente como ferramenta e ser usada humildemente com amor. Sempre precisamos desejar ser corrigidos ao fluirmos nesse dom. Diretrizes bíblicas. Há uma diretriz bíblica muito simples que, ensinada e seguida, toda igreja poderá sentir-se segura com esse dom. Muitas igrejas abandonaram as diretrizes bíblicas e então jogaram fora o bebê com água suja da banheira. Por retirarem a profecia da igreja, eles roubaram muitas bênçãos tremendas de muitas pessoas e impediram o crescimento e a edificação da igreja. Falaremos mais tarde sobre essas diretrizes claramente, mas somente para você compreender melhor, as mencionarei rapidamente. Foi-nos dito em 1 Coríntios 14:3 que a profecia é para edificar, exortar e confortar o homem. Mas o que profetiza fala para edificar, exortar e confortar o homem. Aqui há 3 palavras claramente ditas e, em todo o Novo Testamento, a profecia deve conter essas 3 coisas, ou pelo menos uma delas, e nunca ir contra essas diretrizes. Essas palavras têm o significado para edificar, para encorajar e para confortar. Se compreendermos isso, todo medo de abuso da profecia parará de existir. As 3 fontes. Há somente 3 fontes para o dom da profecia: o diabo, nossa carne ou o Espírito de Deus. Deixe-me fazer uma simples pergunta para você. O diabo em algum momento vai querer edificá-lo, encorajá-lo ou confortá-lo? A resposta é claramente não. Ele sempre tentará fazer o oposto e então ele pode ser desconsiderado como a fonte de toda a profecia do Novo Testamento, caso nos agarremos às diretrizes para profetizar. A próxima questão seria: pode ser pela nossa carne? A resposta é claramente sim. É claro que poderíamos profetizar crendo que seja pelo Espírito de Deus, ainda que tudo seja fruto de nossa mente. Outra vez, se formos fiéis às diretrizes de 1 Coríntios 14:3, então ninguém ficará machucado, porque edificação, encorajamento e conforto não ferem ninguém. Cada um saberá em seu espírito que não foi uma palavra de Deus, mas sim da mente ou da alma. É assim que aprendemos praticando. Todos têm o direito de testarem as profecias recebidas. Explico isso mais detalhadamente no capítulo posterior. Não coloque a profecia na prateleira. Por último, não coloque a profecia que você recebeu em uma prateleira ou uma gaveta, deixando-a ficar empoeirada enquanto você a ignora. Deus fala conosco por um propósito. Ferramentas servem para ser usadas, não escondidas como o homem na parábola que tinha um talento e o escondeu. Recebi muitas profecias em minha vida e sempre as encaro com seriedade. Quando Deus fala, escrevo suas palavras. Tenho o costume de carregá-las em meu coração como a Maria, mãe de Jesus, fez em Lucas 2:19. Regularmente leio essas profecias e alinho a minha vida de acordo com o que Deus tem falado comigo. E em oração peço ao Espírito Santo para ajudar-me a aplicar essas profecias. Deus nunca desperdiça qualquer uma das palavras que Ele fala, sejam as faladas pela Bíblia, sejam as ditas pela profecia. É claro que você deve certificar-se que, de fato, eram palavras de Deus.
Ele nos chamou para sermos cooperadores com Ele em seu reino, e profecias têm um grande papel em seu grande plano.